Você já sentiu que existe uma parede invisível entre você e o desejo dela? Não aquela resistência inicial que faz parte do jogo da conquista, mas algo mais profundo, mais silencioso. Uma sensação de que, por mais que você se esforce, por mais que você seja presente, atencioso, bem-sucedido ou dedicado, ainda assim falta alguma coisa. Como se ela estivesse constantemente comparando você a algo que você não consegue ver, não consegue tocar, não consegue superar. Essa sensação de nunca ser o bastante tem um nome, tem uma origem, e ela não diz respeito a você. Diz respeito ao primeiro homem na vida dela. A verdade que ninguém contou pra você é que toda mulher carrega dentro de si a sombra do pai. Não importa se ele foi presente ou ausente, amoroso ou distante, herói ou vilão. A relação com o pai constrói o template inconsciente do que ela busca, do que ela repele, do que ela tenta reparar ou recriar em um parceiro. Os psicólogos chamam isso de complexo de Electra, mas você não precisa de termos técnicos. Precisa entender que esse conceito é o mapa do tesouro emocional dela, ou, dependendo do caso, o mapa do campo minado. Quando você conhece uma mulher, você não está conhecendo apenas aquela pessoa adulta, racional, consciente. Você está conhecendo a filha de alguém. E a criança que existe dentro dela continua operando, escolhendo, sentindo atrações e repulsas que ela mesma não consegue explicar. O problema não é se o pai dela foi presente ou ausente. O problema é como ela processou essa presença ou essa ausência. Uma figura paterna idealizada, superprotetora, pode criar uma busca por um homem inalcançável, um padrão de perfeição que nenhum ser humano real é capaz de satisfazer. Ela pode passar a vida comparando você com um fantasma, com uma memória editada, com um herói que existiu apenas nos olhos de uma criança. Por outro lado, um pai ausente, omisso, rejeitador, pode criar uma fome por validação masculina que nunca se sacia. Ela pode se tornar uma caçadora incansável de afeto, alguém que confunde migalhas com banquetes, que se agarra a qualquer homem que ofereça um mínimo de atenção, mas que também nunca confia plenamente nessa atenção. Em ambos os casos, você não está lidando apenas com uma mulher. Você está lidando com a estratégia de sobrevivência emocional que ela construiu desde a infância. Este vídeo não existe para você julgar o passado dela. Não existe para você apontar dedos ou fazer análises superficiais sobre a família dela. Existe para uma coisa muito mais importante, para você parar de ser um fantoche das dinâmicas inconscientes que governam a atração e a escolha feminina. Quando você entende o software que roda na mente dela, quando você decifra o código que determina por que ela se sente atraída por um tipo específico de homem e repele outros, você deixa de reagir e começa a agir com precisão cirúrgica. Você para de tentar ser o cara legal, de tentar se encaixar em moldes que você nem sabe quais são. Você começa a se posicionar como o homem que ela reconhece instintivamente, não como aquele que ela racionalmente acha que deveria querer. Pense no pai dela como o primeiro imã. Todas as experiências posteriores com homens serão, de alguma forma, atraídas ou repelidas por esse campo magnético original. Algumas mulheres passam a vida procurando um imã exatamente igual ao do pai para se sentirem em casa, para finalmente encontrarem a sensação de familiaridade que tiveram na infância. Outras passam a vida tentando arrancar os pedaços de metal que ficaram grudados na pele, tentando se libertar de padrões que as machucam, mas que inexplicavelmente continuam se repetindo. A questão que você precisa responder é: você quer ser o lar ou a cirurgia? Você quer ser o homem que reproduz o ambiente familiar e seguro que ela conheceu, ou quer ser aquele que arranca pedaços dela no processo de tentar curá-la? Porque uma coisa precisa ficar clara desde o início: você não pode curar ninguém. Você não pode preencher o vazio que outro homem deixou. Você não pode competir com um fantasma no ringue da memória afetiva dela. O que você pode fazer é entender como esse fantasma opera, para então ocupar o seu próprio espaço de uma maneira que ele se torne irrelevante. O que você pode fazer é se tornar tão sólido, tão presente, tão autêntico, que a comparação com qualquer figura do passado perca o sentido. Mas para isso, você precisa primeiro enxergar o que está invisível. Você precisa entender os 4 arquétipos paternos que moldam o desejo feminino, os 4 padrões que fazem uma mulher escolher, rejeitar, se apaixonar ou se afastar, sem saber exatamente por quê. Ao longo deste vídeo, você vai mergulhar na psicologia profunda do comportamento feminino. Vai entender por que algumas mulheres só se interessam por homens difíceis, enquanto outras fogem de qualquer desafio. Vai descobrir por que a mulher que teve um pai ausente pode testar você de formas que parecem irracionais, e por que a mulher que teve um pai presente pode demorar tanto para se entregar. Vai compreender, acima de tudo, que o problema nunca foi você não ser bom o suficiente. O problema é que você estava jogando um jogo cujas regras nunca tinham sido explicadas. Agora elas serão. O pai dela é a primeira imagem do masculino que gravou na mente inconsciente dela.
E como toda primeira imagem, ela serve de referência para todas as outras. Mas referência não é destino, padrão não é sentença. E conhecimento, quando aplicado, é poder. Você está prestes a descobrir como usar esse poder, não para manipular, não para jogar joguinhos, mas para finalmente ocupar o lugar que é seu por direito. O de homem que entende as profundezas do feminino e por isso mesmo se torna inesquecível. A primeira ferida, e talvez a mais comum, é a da ausência. A mulher que cresceu com um pai ausente, seja física ou emocionalmente, carrega uma marca profunda que molda cada escolha amorosa que ela faz, mesmo sem saber. Pense na criança que espera o pai chegar em casa e ele nunca chega. Ou que tem o pai presente fisicamente, mas emocionalmente distante, absorto no trabalho, nos problemas, em qualquer coisa que não seja ela. Essa criança aprende uma lição cruel sobre o amor masculino. Ele é intermitente, escasso, precisa ser conquistado. E essa lição vira a base de todos os seus relacionamentos futuros. Para essa mulher, o amor masculino não é uma presença constante, um porto seguro. É uma recompensa que precisa ser merecida, um prêmio que pode ser retirado a qualquer momento. Ela se torna uma perita em ler migalhas e transformá-las em banquetes na própria cabeça. Um sorriso dele vira declaração de amor. Uma mensagem respondida depois de horas vira prova de interesse. Ela desenvolve uma capacidade quase sobrenatural de justificar ausências, de minimizar descasos, de transformar indiferença em desafio. E você, homem, pode se tornar o beneficiário ou a vítima dessa dinâmica, sem nunca entender o que está acontecendo. O que você precisa saber é que ela vai aplicar em você o teste da ausência. Inconscientemente, ela vai repetir o padrão que conhece. Ela vai criar distância, vai ser volátil, vai oscilar entre momentos de aproximação intensa e afastamentos repentinos. Não porque ela seja manipuladora ou calculista, mas porque o inconsciente dela precisa saber. Você vai sumir como o pai sumiu, você vai desistir dela como ele desistiu. E aqui mora a armadilha mortal para a maioria dos homens. Quando ela se afasta, quando cria esse vazio, o instinto masculino é perseguir. É correr atrás, é perguntar o que aconteceu, é tentar preencher o silêncio com atenção. Mas se você persegue nesse momento, você se torna exatamente o homem que ela inconscientemente espera, mas não o que ela precisa. Você se torna o homem que suplica pelo afeto que ela nunca teve, confirmando que o amor masculino realmente é algo que precisa ser implorado, conquistado, merecido. Agora observe a confusão profunda que habita o coração dessa mulher. Para ela, relacionamentos estáveis, tranquilos, previsíveis, podem parecer entediantes. Parece contraditório, não? Alguém que sofreu com a ausência deveria buscar segurança, estabilidade. Mas o inconsciente não funciona com lógica simples. O que ela aprendeu a chamar de amor não é a presença calma, é a ansiedade da espera. O frio na barriga que ela sente quando o homem some e depois volta não é paixão. É o pânico de ser abandonada novamente, disfarçado de excitação. Ela pode confundir um homem que a desafia, que mantém distância estratégica, com um homem que a rejeita. E pode confundir um homem que está sempre disponível, sempre presente, com um homem que não tem valor, porque ninguém valoriza o que está sempre ali. Se você está lidando com uma filha da ausência, sua consistência emocional será sua arma mais poderosa e também a mais testada. Não espere gratidão por isso. Espere suspeita. Ela vai tentar provocar você, vai testar seus limites, vai criar tempestades em copos d'água para ver se você se abala, se você sai do sério, se você reage com a mesma intensidade que ela está acostumada a ver nos homens. E se você se mantiver como uma montanha inabalável, presente mas não sufocante, firme mas não rígido, ela vai experimentar algo completamente novo. Pela primeira vez, ela terá um lugar para se ancorar. Pela primeira vez, ela verá que é possível ser amada sem precisar implorar, sem precisar performar, sem precisar se desesperar. Mas tem um erro fatal que muitos homens cometem com essa mulher. Eles pensam que dar a ela a atenção que o pai não deu vai curá-la. Eles pensam que compensar a ausência paterna com presença maciça vai preencher o vazio. Engano perfeito. Você não é o terapeuta dela. Você não pode preencher um vazio infinito com a sua presença finita. Se tentar, ela vai te sugar até não sobrar nada de você. E quando não sobrar nada, quando você estiver vazio, exausto, sem energia, ela vai te deixar. Não por maldade, mas porque você agora confirma a crença fundamental dela. Todos os homens vão embora. Você vai embora porque não aguentou, porque se esgotou, porque deu tudo o que tinha e não foi suficiente. E ela aprende mais uma vez que o amor masculino tem prazo de validade. A chave com essa mulher não é dar mais, é ser mais. É ser tão sólido na sua própria existência que a sua presença não dependa da reação dela. É estabelecer limites claros. Você está ali, mas não vai se anular. Você oferece presença, mas não se desespera com a ausência dela.
Você é a montanha, não o terapeuta. E montanhas não imploram para que as pessoas subam nelas. Montanhas simplesmente estão. E quem precisa de estabilidade, quem precisa de um porto seguro, eventualmente encontra o caminho até elas. O outro extremo do espectro é igualmente desafiador, mas de uma forma completamente diferente. A mulher que teve um pai presente, amoroso, provedor, dedicado, aquilo que muitos chamariam de pai perfeito, carrega uma cruz pesada, o padrão inalcançável. Para ela, a vida adulta pode ser uma sucessão de decepções, porque ela busca em cada homem a réplica daquela figura paterna idealizada. Esquecendo de um detalhe fundamental, ela via o pai com olhos de criança. A criança não vê as falhas do pai. A criança não vê o cansaço, as frustrações, os momentos de fraqueza, as dúvidas, as imperfeições. A criança vê um herói. E heróis, por definição, são figuras unidimensionais, feitas de aço e bondade, sem as complexidades e contradições que todo ser humano carrega. Quando essa mulher cresce e começa a buscar parceiros, ela busca inconscientemente esse herói. E quando encontra homens de carne e osso, com medos, inseguranças, dias ruins e limitações, ela sente que algo está errado. Não é que o homem seja insuficiente. É que a régua com a qual ela mede foi construída na infância, e nenhum adulto real consegue alcançar a estatura de um herói de memória. O desafio aqui é que a segurança, sozinha, não gera desejo. O pai provedor e presente ensinou a ela o que é segurança, mas não necessariamente o que é desejo. E quando você chega reproduzindo apenas o papel do bom provedor, do homem estável, confiável, sempre disponível, você pode se tornar o irmão mais velho, o amigo, o pai 2.0. Você é amado, respeitado, admirado, mas não desejado. E essa é uma das dores mais silenciosas que um homem pode sentir. Ser tudo o que ela diz querer, mas não ser aquele que faz o corpo dela responder. A revelação incômoda é que muitas vezes o paizão que ela procura é uma fantasia, e ela pode destruir relacionamentos reais comparando cada homem a essa fantasia. O erro dela é querer um homem que já passou pela vida sem ser arranhado por ela, sem ter acumulado as marcas que todo homem acumula quando vive de verdade. E o seu erro, se você se apaixona por essa mulher, é tentar se encaixar nesse molde. É tentar esconder suas sombras, suas arestas, seus instintos menos domesticados, para se apresentar como o homem perfeito que ela espera. Mas quando você esconde a sua sombra, você esconde também a sua potência. Quando você tenta ser apenas o herói, você castra o homem. O que quebra a idealização é a autenticidade com sombra. É mostrar a ela que você é seguro como o pai, mas que tem um lado selvagem que o pai nunca mostrou. Uma ambição feroz que não se contenta com o básico. Um humor ácido que desafia as convenções. Um olhar que não apenas admira, mas que deseja. Você precisa ser o homem que caminha entre dois mundos. O da segurança do castelo, das estruturas, da presença confiável. E o da aventura da floresta, do risco, do imprevisível, do instintivo. É essa dualidade que tira ela do transe de comparação com o pai. Porque o pai, na memória dela, habitava apenas um desses mundos. Você, habitando os dois, se torna uma figura nova, que não substitui o pai, mas também não compete com ele. Você se torna simplesmente inesquecível. Entenda de uma vez por todas, ela não quer um homem igual ao pai. Isso é o que ela pensa que quer, mas não é o que o corpo e a alma dela buscam. Ela quer um homem que a faça sentir o mesmo que sentia perto do pai, segurança para ser ela mesma. E a única maneira de dar isso a ela é mostrando que você também tem a segurança para ser exatamente quem você é, sem máscaras, sem edições, sem tentativas de se encaixar em padrões que não são seus. Quando você se mostra inteiro, com luz e sombra, com força e vulnerabilidade, com estrutura e instinto, você oferece a ela a permissão para também ser inteira. E não há presente maior do que esse. Agora precisamos falar sobre você. Porque não adianta entender os padrões dela se você não entender os seus próprios padrões de escolha. E aqui vai uma verdade que pode doer. Muitos homens são atraídos por mulheres com feridas paternas profundas não por acaso, mas porque essas feridas atendem a uma necessidade inconsciente deles próprios. Cuidado com o homem que se sente atraído pela mulher quebrada. Cuidado com a fantasia do Salvador. Muitas vezes, esse homem não é um herói. É alguém que, inconscientemente, busca validação sendo o único que consegue lidar com ela, o único que entende, o único que tem paciência. Você se sente poderoso por ser o porto seguro, por ser aquele que ela procura quando o mundo desaba. Mas na verdade, você está se tornando dependente da fragilidade dela para se sentir forte. Sem o caos dela, qual é o seu propósito no relacionamento? Sem a necessidade dela, qual é o seu papel?
A ilusão do resgate é uma das mais perigosas que existem. Se eu amá-la o suficiente, ela vai se curar e me amar para sempre. Isso não é amor, é fantasia. Quando você assume o papel de terapeuta ou salvador, a dinâmica de poder se inverte de uma forma perversa. Ela se torna a criança e você, o pai. E qual mulher sente desejo sexual pelo próprio pai? Nenhuma. O desejo dela por você morre na mesma proporção que você a conserta. Quanto mais você cuida, menos ela deseja. Quanto mais você resolve, menos ela se entrega. Porque no momento em que você vira o cuidador, você deixa de ser o amante. A consequência imediata disso é que ela vai testar seus limites até o inferno. A mulher com ferida de abandono tem um mecanismo de autossabotagem refinado. Ela cria caos para ver se você fica. Ela provoca, desafia, se afasta, volta, cria drama onde não existe, transforma pequenas coisas em grandes conflitos. Tudo isso é um teste. Você vai embora como todos os outros. E quanto mais você aceita o caos, mais ela te desrespeita. Porque ao aceitar o inaceitável, você está normalizando o que deveria ser anormal. Você está dizendo, com suas ações, que não tem limites, que pode ser tratado de qualquer jeito, que vai engolir qualquer coisa para não ser deixado. E isso, para qualquer mulher, é a morte do desejo. O único homem que ela realmente respeita é aquele que estabelece um limite claro. Aquele que diz, não com palavras, mas com postura. Eu estou aqui para você, mas não para ser seu capacho. Eu vou embora se você me tratar como lixo. E aqui está o ponto mais delicado. Ameaçar ir embora, e não ir é a pior coisa que você pode fazer. Isso ensina a ela que suas palavras não valem nada, que seus limites são falsos, que você pode ser manipulado. Cumprir a ameaça, ir embora de verdade quando o limite é ultrapassado, é a única coisa que a faz enxergar você como um homem, não como um objeto de reparação, não como um terapeuta voluntário, não como um pai substituto, mas como um homem de verdade, com dignidade, com valor, com fronteiras sagradas. O símbolo mais poderoso que você pode carregar nessa dinâmica é o da margem firme. Você não pode salvar quem está se afogando se você também estiver dentro d'água. Se você pula no rio junto com ela, agora são dois se afogando. A melhor coisa que você faz por uma mulher assim é ser a margem firme, não o salva-vidas que se joga na correnteza. É ser a terra seca, estável, inabalável, que oferece um lugar para ela descansar quando cansar de lutar contra a corrente. Mas ela precisa chegar até a margem sozinha. Ela precisa fazer a travessia. Você não pode fazer por ela. E se tentar, afunda com ela. Existe um tipo de mulher que poucos homens conhecem de verdade. É a mulher que teve um pai presente, amoroso e, acima de tudo, firme em seus princípios. Não o pai idealizado da memória infantil, mas um pai real, de carne e osso, que errou, mas que sustentou uma postura de homem ao longo da vida. Essa mulher carrega dentro de si o que podemos chamar de padrão ouro do masculino. Ela não se contenta com migalhas. Não porque seja arrogante ou difícil, mas porque simplesmente não aprendeu a aceitar menos. Ela cresceu vendo o que é um homem de valor. Cresceu observando como um homem trata uma mulher, como resolve problemas, como sustenta a palavra, como ocupa o espaço sem precisar gritar. Ela tem um detector de farsantes apurado, calibrado por anos de convivência com a coisa real. Fingimento, falsa confiança, teatros de masculinidade, tudo isso ela percebe em segundos, mesmo que não diga nada. O teste dela não é sobre o que você pode dar a ela. Não é sobre presentes, status, aparência ou palavras bonitas. O teste é sobre o que você é. Ela vai observar como você trata o garçom, como você reage quando leva uma fechada no trânsito, como você fala dos seus amigos, como você sustenta seus compromissos, como você ocupa o silêncio. O teste é silencioso, contínuo, implacável. Ela não vai te confrontar, não vai te desafiar abertamente. Ela vai observar, e o veredito dela, mesmo que inconsciente, é quase instantâneo. Ela sabe em poucos encontros se você é homem de verdade ou apenas mais um ator desempenhando um papel. O erro comum com esse tipo de mulher é tentar impressioná-la, é tentar comprá-la com presentes, com bajulação, com demonstrações exageradas de interesse. Isso a ofende profundamente, mesmo que ela não diga. Isso a faz sentir que você a subestima, que você não a enxerga de verdade. Ela não quer um homem que a coloque num pedestal. Ela já teve isso, de certa forma, com o pai. O que ela quer é um homem que esteja no mesmo nível, que caminhe ao lado dela, que seja seu par, e não seu fã número 1. Ela não busca adoração, busca parceria, não busca um súdito, busca um rei. O segredo para atrair essa mulher é honrar a herança dela. É reconhecer, não com palavras, mas com postura, o homem que a criou. Você não precisa bajular o pai dela, nem fazer comparações.
Precisa mostrar que você também tem um legado, uma missão, um propósito, que você também é governado por princípios, não apenas por impulsos, que você sabe o que quer da vida e está disposto a construir isso, com ou sem ela. A atração aqui não é entre uma rainha e um súdito, é entre dois reinos que se respeitam. Ela quer formar uma aliança, não ser servida. Ser escolhido por essa mulher é a validação mais profunda que um homem pode receber. Porque ela não escolhe por carência, não escolhe por medo da solidão, não escolhe para preencher vazios. Ela escolhe por reconhecimento. Ela vê em você a mesma estatura moral e emocional que aprendeu a respeitar no berço. Com ela, você não é um projeto de reparação, não é um experimento, não é uma aposta. Você é um homem completo, escolhido por uma mulher completa. E isso, meu amigo, não tem preço. Depois de entender os 4 arquétipos, você pode se perguntar: como aplicar esse conhecimento? Como ser o homem que não apenas entende essas dinâmicas, mas as transforma? A resposta está em um conceito fundamental. Você não precisa se adaptar à ferida dela, precisa se conectar com a verdade dela. O erro mais comum é achar que você precisa se moldar ao padrão dela. Se ela tem ferida de ausência, você tenta ser super presente. Se ela tem pai idealizado, você tenta ser perfeito. Se ela tem trauma de abandono, você tenta ser o salvador. Tudo isso é adaptação à ferida. E a ferida é uma distorção da verdade. Quando você se adapta à ferida, você vira parte do problema, mais um personagem no teatro inconsciente dela. Quando você aponta para a verdade, quando você vive a verdade, você vira a solução, mesmo sem intenção de sê-la. A fórmula da presença masculina é simples e implacável. Calma mais firmeza gera segurança. Reatividade mais insegurança gera caos. Sua presença emocional inabalável é o único antídoto real para o pânico de abandono, para a idealização, para os testes, para todas as dinâmicas que discutimos. Quando ela tem um pico de estresse, quando o drama aparece, quando a tempestade emocional se forma, se você responder com a mesma intensidade, você valida o caos interno dela. Você diz, sem palavras, que o mundo realmente é esse lugar perigoso e imprevisível que ela teme. Mas se você responde com silêncio, com estrutura, com calma, você oferece um novo caminho. Você mostra que é possível atravessar a tempestade sem se afogar. A arte da moldura, ou framing, é essencial aqui. Você não compete com o pai dela. Você redefine completamente o jogo. A moldura não é "sou melhor que seu pai", porque essa já é uma moldura de comparação, e em qualquer comparação você pode perder. A moldura verdadeira é "eu sou o homem da minha própria história, e quem quiser entrar nela terá que respeitar as minhas leis". Quando você vive na sua própria moldura, quando você é o protagonista da sua vida e não um coadjuvante na história dela, a dinâmica se inverte. Ela é que tem que se adaptar a você. Ela é que tem que ver se os valores dela se alinham com os seus. E isso, paradoxalmente, é o que mais atrai qualquer mulher, independentemente da relação com o pai. Existe um método simples de 3 etapas para criar conexão profunda com qualquer mulher, a partir desse lugar de soberania. Primeiro, observe sem reagir. Identifique o padrão dela. Ela está se afastando, criando drama, te comparando, te testando? Apenas observe, como um cientista observa um fenômeno. Não julgue, não reaja, não tente consertar. Apenas veja. Segundo, nomeie com calma. Não com acusação, não com raiva, mas com a tranquilidade de quem aponta algo interessante. Percebi que você fica inquieta quando as coisas estão calmas. Notei que você se afasta quando começa a sentir algo mais forte. Isso é um espelho. Ela passou a vida inteira imersa nesses padrões sem nunca vê-los de fora. Você está dando a ela a oportunidade de se enxergar. Terceiro, ofereça o diferente. Permaneça na calma. Mostre, com sua presença, que o amor não precisa ser uma montanha-russa. Mostre que a estabilidade não é tédio, que a segurança não é prisão. Seja a prova viva de que existe outra forma de viver um relacionamento. Você não pode mudar o passado dela, não pode apagar as marcas que o pai deixou, mas pode ser o homem que, com sua presença, muda o significado que o passado tem para ela. De ferida, você transforma em aprendizado. De padrão de repetição, você transforma em escolha consciente. De maldição hereditária, você transforma em história superada. Esse é o poder silencioso do verdadeiro homem. Não o poder de dominar, mas o poder de transformar pelo simples fato de ser quem é. E isso não tem a ver com técnica, com jogos, com estratégias manipulativas. Tem a ver com trabalho interno, com autoconhecimento, com a disposição de se tornar a versão mais sólida e autêntica de si mesmo. Chegamos ao final dessa jornada, e talvez você esteja se sentindo mais leve, mais consciente, mais preparado para entender as mulheres que cruzam seu caminho. Mas antes de encerrar, preciso falar sobre algo fundamental, algo que torna todo esse conhecimento inútil se não for aplicado da maneira certa.
Todo esse entendimento sobre o arquétipo do pai na vida dela não vale nada se você não tiver resolvido o arquétipo do filho dentro de você. O maior dos segredos, aquele que poucos homens têm coragem de encarar, é que enquanto você buscar a aprovação feminina para se sentir completo, enquanto você depender do olhar dela para se sentir valioso, você estará sempre à mercê das dinâmicas inconscientes dela. Você será um fantoche, reagindo aos testes, tentando se adaptar às feridas, buscando desesperadamente ser o homem que ela precisa, em vez de simplesmente ser o homem que você é. E mulheres, especialmente as mais saudáveis, sentem isso. Elas sentem quando um homem se anula para agradá-las. E isso, invariavelmente, mata o desejo. O autoexame necessário é doloroso, mas libertador. Reflita. Você está atraindo mulheres com feridas paternas profundas porque quer curá-las ou porque a fragilidade delas te faz sentir menos frágil? Você se sente poderoso quando é necessário, quando é o porto seguro, quando alguém depende de você? Ou você é capaz de se relacionar de igual para igual, sem que o outro precise estar quebrado para que você se sinta inteiro? Você está confortável com a mulher forte, que teve um bom pai, que não precisa de reparação, que não vai te olhar como salvador? Ou ela te intimida, te desafia, te faz sentir pequeno? As respostas para essas perguntas não estão no comportamento dela, estão dentro de você. A construção do homem que todas essas mulheres, independentemente da relação com o pai, reconhecerão como valioso, começa em uma direção muito específica. Você precisa se tornar o pai da sua própria vida. Estabeleça disciplina, cumpra suas promessas para si mesmo, construa algo que não dependa do olhar de ninguém, desenvolva um propósito que transcenda relacionamentos. Quando você se torna o homem que se orgulha de ser, quando você ocupa o seu espaço no mundo com propriedade, você naturalmente se torna o homem que qualquer mulher reconhecerá como raro. Não porque você aprendeu truques, mas porque você se tornou verdadeiro. A síntese de tudo o que discutimos é simples e profunda. Você não precisa ser o pai dela. Você não precisa competir com a memória dele. Você não precisa reparar as falhas dele. Você precisa ser o homem que entende as sombras do passado, que respeita a história dela, mas que caminha em direção à luz do futuro com as próprias pernas. Você não é um competidor de um fantasma. Você é uma realidade concreta, viva, pulsante. E a realidade, quando é sólida, quando é autêntica, sempre dissolve as fantasias. Sempre. Agora você vê. O jogo nunca foi sobre ser mais bonito, mais rico, mais misterioso ou mais interessante que os outros. O jogo sempre foi sobre ser inteiro, sobre ocupar o seu espaço no mundo com tanta propriedade, com tanta presença, que quando ela chegar, não importa de onde veio, não importa qual ferida carrega, não importa qual fantasia persegue, ela saiba que finalmente encontrou um lugar onde pode, pela primeira vez, apenas ser. Não a filha de alguém, não a mulher que busca reparar o passado, não a caçadora de afeto ou a prisioneira da perfeição, apenas ela. Na sua inteireza, na sua vulnerabilidade, na sua força. Esse é o homem que ela espera a vida inteira, mesmo sem saber que espera. Esse é o homem que atravessa gerações, que cura sem intenção de curar, que transforma pelo simples fato de existir de verdade. Seja esse homem, não por ela, por você. Porque no final, a única relação que realmente importa, a única que determina todas as outras, é a relação que você tem consigo mesmo. Quando você é pai da sua própria jornada, quando você se torna o homem que merece o próprio respeito, tudo mais vem como consequência. Inclusive o amor que você sempre buscou,